Oi, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com você dois versículos que me chamaram muita atenção. Sabe quando você está lendo a Bíblia e você passa por um texto que você já leu outra vez, mas que parece que agora é que ele falou com você, agora é que ele te chama essa atenção? Pois é, a Bíblia tem dessas coisas, né? Ela revela segredos, ela traz para nós e mostra realmente o que ela quer dizer, e muitas vezes isso tem a ver com o momento de vida que a gente está vivendo. A Bíblia é viva, ela continua falando, ela é eficaz, ela sim fala, ela é a palavra de Deus. E hoje a gente está vivendo em dias dessa cultura da lacração e tudo mais, e reality shows tem trazido isso com muita força, né, que você tem que ter a palavra final, tem que lacrar, tem que ter realmente a fala que suplanta todos os outros, muitas vezes humilhando as pessoas. Pois é, então vamos ver o que a Bíblia diz sobre certos tipos de fala e esses dois versículos que aparentemente são contraditórios, mas tem algo a nos revelar muito interessante aqui. Então tá lá em Provérbios, capítulo 26, versículos 4 e 5, bem juntinhos ali, versículos 4 e 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhantes a ele. Ao insensato, responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Repetindo, versículo 4 diz para não responder o insensato segundo a sua estutícia. O versículo 5 diz que ao insensato deve-se responder segundo a sua estutícia. O que é isso, né? O que é que o sábio está querendo informar com dois versículos que parecem dizer coisas diferentes? Parece que cada um está indo para um lado, um antagonismo aqui de sabedoria. Será que existe um enigma? Será que o sábio estava tentando aqui extrair algo nas entrelinhas? Não, gente. Na verdade, observando aqui os originais, esses textos não são contraditórios, eles são complementares. Isso realmente está dentro de muita sabedoria. O que nas nossas traduções vai dizer aqui essa pseudo-contradição de que o insensato não deve ser respondido segundo a sua insensatez. E o versículo seguinte diz que é preciso responder ao insensato com a sua insensatez. É o seguinte, é muito simples. O primeiro diz que é necessário ficar calado diante do insensato, diante do tolo, diante das tolices, diante de besteiras faladas. E essa cultura da lacração traz muitas besteiras faladas e às vezes a gente quer responder. A gente vive uma sociedade hoje que tem que ter a palavra final, você tem que ter o textão que cobre o textão do outro, você tem que ter uma resposta que vai dar aquele punch e a pessoa vai ser envergonhada, a pessoa vai ser derrubada, a fala do outro vai perder conforme a sua fala. Pois é, o que o texto está dizendo aqui é que diante de tolices é necessário ficar calado. Há muitos casos, inúmeros casos, que a tolice não pede uma resposta, não pede uma outra fala. Então simplesmente é melhor calar. É sábio também silenciar, sabe? Essa cultura da lacração traz palavras e respostas o tempo todo e uma vai retroalimentando a outra. Pois é, a Bíblia ela diz outra coisa, se cale. É muitas vezes a melhor coisa a se fazer. Nem você vai se desgastar, nem você vai levar a publicidade daquela besteira que foi dita, porque a gente faz muito isso. Para dar uma resposta, às vezes a gente acaba dando publicidade, visibilidade às besteiras que são faladas. Então, ao insensato não responda segundo a sua insensatez. Mas o versículo 5 diz que é preciso responder ao insensato conforme a sua insensatez. Aí é que está o outro contexto. Há casos em que a insensatez, a tolice, a besteira já está tomando um corpo de verdade. As pessoas já estão acreditando, ou a própria pessoa que diz acredita tanto naquilo que para ela aquilo é uma verdade. Então, em casos assim, é necessário apontar a direção. E aí, para isso, é preciso responder ao insensato pela sua insensatez. Um diz que eu não devo me igualar ao insensato, conversando, dialogando pela insensatez. O outro versículo diz que é preciso dar uma resposta à insensatez do insensato para não deixar aquilo virar uma verdade, para não deixar aquela semente crescer e depois parecer uma verdade. Por isso que é tão importante conhecer a Bíblia, é tão importante conhecer
os versículos, os textos, os contextos, porque muito disso acontece dentro do ambiente gospel, né? Dentro do ambiente evangélico, onde textos são pregados e mal empregados e muitas vezes aquilo se torna uma verdade. Então é preciso as pessoas se levantarem para dizer, gente, isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. Porém, há outros casos que é melhor ficar calado, que é melhor você apenas silenciar, porque não vale a pena. Você vai simplesmente se igualar e infelizmente você vai sofrer com isso. Então é uma pena. Essa cultura da lacração tem feito todo mundo querer ter lugar de fala. Todo mundo quer falar, quer dizer algo. Mas a Bíblia diz outra coisa. Para você que quer dizer algo, quer ter a sua resposta, na maioria das vezes você deveria ficar calado. Porém, em casos onde a insensatez, a tolice ganha peso de verdade e essa verdade agride a única verdade que é a palavra de Deus, aí sim é preciso você falar e responder ao insensato, mas de forma a apontar a resposta coerente. Isso também é sábio. Então que Deus te abençoe, que você não precisa lacrar para ser um bom evangélico, você precisa estar com a verdade. Deixa que a palavra de Deus já está lacrada, já está selada. Tudo que está lá já é a verdade. A gente não precisa acrescentar mais nada. Que Deus assim te abençoe.